Bem-vindos ao Politerra. Eu sou Rodrigo Couto e hoje, quem são os liberais? Os termos liberal e liberalismo já foram mais raros no discurso público ou político brasileiro. Mas mesmo que seu uso tenha se tornado mais comum, ele ainda não foi muito bem qualificado, não está muito claro no discurso em geral quem são os liberais e o que é liberalismo. Existe aí, portanto, um problema de ruído de comunicação, porque pressupõe-se que para conduzir um diálogo construtivo, as partes envolvidas conhecem o significado dos termos utilizados. E é por isso que é necessário qualificar esses termos, definir bem esses termos, liberal e liberalismo. Quem seriam então os liberais? Bem, esse é o primeiro vídeo sobre essa questão e nele eu vou apresentar o caminho a seguir para responder essa pergunta. E esse caminho a seguir, ele parte de considerações metodológicas. Claro, pode parecer chato, pode falar de metodologia. Bem, não existe um liberômetro, não existe um instrumento capaz de acusar a existência de liberalismo e o grau de liberalismo. O que nós temos é a linguagem e o uso rigoroso da linguagem depende de considerações metodológicas. Sem isso, voltamos ao problema do ruído de comunicação, de um diálogo que não chega a lugar nenhum. Isso fica claro nas discussões sobre quem são os liberais, não só entre liberais e não liberais, mas dentro do próprio liberalismo. É algo que pode ser verificado em qualquer rede social brasileira. Pois bem, que considerações metodológicas são essas? Eu vou começar pela primeira, que é o contextualismo do Quentin Skinner, mas antes eu vou fazer uma breve digressão e falar que, bem, liberalismo, como muitos de vocês já sabem, ele vem de liber, que no latim significa livre. Mas nessa forma, esse substantivo liberalismo, ele vai aparecer no século XIV, mas sem qualquer acepção política, sem qualquer acepção econômica, sem qualquer acepção jurídica. Ele vai aparecer para designar as artes liberais, que eram as artes tidas como dignas de homem livre, e ele vai aparecer relacionado a atos tidos como generosos. Então, uma doação liberal seria uma doação desprovida de amarras, de contrapartidas, seria até mesmo um ato de prodigalidade. Essas são conotações positivas, mas ele também conheceu conotações negativas no século XVI e XVII. Um liberal aparece às vezes nos textos, nas fontes, como uma pessoa que não tem quaisquer limites, desconhece limites. Ainda assim, nenhuma dessas conotações é política ou econômica ou jurídica, então não estamos aqui a tratar das ideias políticas do liberalismo em sua acepção atual. Por que essa digressão é importante? Bem, porque quando nós vamos a esse primeiro momento metodológico, esse primeiro comentário metodológico, que é o do chamado contextualismo, como eu falei, contextualismo do Quentin Skinner, que é um historiador, nós temos o seguinte,
que para compreender os textos, nós temos, claro, que compreender a linguagem. E como é que eu compreendo a linguagem? Bem, segundo o contextualismo, em um contexto e a partir das intenções de um autor específico. Como é que isso ocorre? Bem, o historiador das ideias, primeiro, vai às convenções linguísticas do período, ou seja, a linguagem do período. E a partir do conhecimento da linguagem do período e do contexto no qual o escrito que ele está a estudar foi produzido, fazer uma lista de todos os enunciados que seriam possíveis. Então, se o autor X escreveu um texto nas circunstâncias Z, nós temos os significados possíveis: 1, 2, 3, 4, 5. De posse do conhecimento das circunstâncias e das convenções linguísticas do período, o historiador das ideias vai eliminar os atos de fala. E o que é um ato de fala aqui nesse contexto? É o que ele chamou, Skinner, de enunciado performativo. Vejam, quando nós utilizamos a linguagem, não estamos apenas a comunicar algo. Muitas das nossas falas possuem objetivos, elas possuem um conteúdo acional. Então eu posso realizar uma promessa, pacto. Por exemplo, eu digo que prometo fazer algo em troca de algo. Eu posso utilizar a linguagem para dar uma ordem, por exemplo, faça isso ou aquilo. Eu posso utilizar a linguagem para proibir algo. Faça isso, não faça aquilo. Estou a proibir algo. Então, o interesse dessa metodologia está na identificação das intenções dos autores históricos através do uso da linguagem. O que é que eles queriam com o texto? Bem, qual é o problema com isso? Que essa metodologia é muito interessante, ela é muito útil e é utilizada em diversos estudos, não só na história, mas no direito e em outras ciências sociais. Bem, ela é útil porque ela permite identificar o que um autor poderia dizer ou não. Então o Skinner diz, e aí vamos entrando no liberalismo, e o Skinner diz que Locke não pode ser considerado um liberal porque ele não conhecia a convenção linguística que permitiria a ele falar em liberalismo político ou econômico, etc. Ele não tinha essa convenção disponível. Então, ao ler o texto de Locke, não seria possível afirmar Locke como um teórico do liberalismo. Vejam só. E a partir dessa lógica, nem Adam Smith seria um teórico do liberalismo, porque quando Adam Smith estava vivo, a palavra ainda não era utilizada com essa acepção, não estava disponível, portanto, a convenção linguística. O que era liberal quando Adam Smith estava vivo? Liberal era uma pessoa generosa, ok, mas era também uma pessoa desprovida de preconceitos ou fanatismo, não tinha nenhuma relação com política, economia ou direito. Então fica claro, a partir do Skinner, que o objetivo é identificar o conteúdo e objetivos de um enunciado, de um autor específico, em um contexto específico e relacionado a questões, portanto, específicas. O Skinner nega a existência de problemas perenes da organização das sociedades. E essa é a limitação do contextualismo. É por isso que é interessante sair um pouco desse campo da linguagem, o campo da linguagem, do contexto histórico,
e ir para o conteúdo substantivo dos textos. Por quê? Bem, porque sem isso não é possível encontrar respostas nos textos clássicos, ou seja, no cânone de pensamento político, jurídico, econômico, etc. E sem isso, qual a utilidade desse cânone? Ele não estaria a preservar uma sabedoria dos séculos. Bem, então como é que nós podemos ter acesso a essa sabedoria? Nós podemos, indo para o conteúdo substantivo, sem, claro, ignorar o contexto de produção das fontes, considerar as ideias de vários autores, antes, por exemplo, do século XVIII, XIX, XVII, não interessa, e ver que preocupações esses autores tinham e que problemas eles identificaram, portanto, e que respostas eles deram a esses problemas. Então, os liberais vão surgir como um conjunto de autores, mesmo antes da ideia de liberalismo, das convenções linguísticas relacionadas ao liberalismo político, econômico, jurídico. O liberalismo vai aparecer como um conjunto de autores com um mesmo conjunto de preocupações e respostas mais ou menos similares a algumas questões que seriam, sim, perenes ou conhecidas através de boa parte ou a maior parte da história humana, como, por exemplo, a questão do equilíbrio entre liberdade e autoridade no interior das sociedades civis. Então, a partir dessa segunda perspectiva, ou seja, indo além do contextualismo, nós podemos sim falar que existe uma espécie de tradição de pensamento liberal, que é bem extensa, tem muitos autores, não é uniforme nem monolítica. E a partir dessa tradição de pensamento liberal, identificar, por exemplo, quem seriam hoje os liberais, ou quem seriam os liberais no século XIX, ou quem seriam os liberais no século XVIII, sem, claro, como falei, ignorar o contexto, que nos permite ler de forma rigorosa os textos. Então, resumindo, nós temos duas opções, ou o contextualismo, como eu falei, e a partir do contextualismo os liberais só aparecem mesmo no início do século XIX, porque é a partir desse momento, ou seja, após a Revolução Francesa, que nós temos as convenções linguísticas que permitiriam, mais uma vez, a partir de Skinner e do contextualismo, falar na existência de liberalismo, ou nós temos a possibilidade de investigar a tradição de pensamento liberal identificada por um conjunto mais ou menos estável de preocupações, questionamentos e respostas a determinados problemas que são sim perenes. Essas são as duas opções e em vídeos posteriores eu vou partir da segunda opção, ou seja, pensar no liberalismo como tradição para tentar responder ao questionamento: quem são os liberais? Para ter acesso a esse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações, deixe também o seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau!